Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, lives para a vida. Eu sempre digo isso porque eu sinto que é a mais pura verdade. O intuito dessas lives é de levar até vocês um pouquinho de mim, um pouquinho da pessoa convidada. E esses profissionais são profissionais de diversas áreas de atuação e a gente sempre tem trocas assim maravilhosas, de verdade. Então eu tenho assim muita alegria de recebê-los, como também tenho muita alegria em receber a todos os convidados. A live de hoje é muito especial e ela traça um caminho aonde as nossas emoções que permeiam, né, a nossa vida influenciam e impactam nos nossos hábitos alimentares. E eu tô vendo aqui várias pessoas que já entraram. Maravilha, gente. Boa noite, Giovana. Tudo bem? Então essas emoções, elas perpassam toda a nossa vida. E em determinado momento, essa tangente chega e a gente acaba fazendo umas coisinhas aqui, outras acolá, que não nos favorecem tanto. Então, quando a gente tem uma tensão muito grande, etc., existe uma tendência em que a gente desconte na comida sim. E para falar sobre esse tema, hoje eu tenho a alegria de receber a minha querida amiga, a doutora, que vem falar aqui a respeito de emoções e o que esse impacto causa. Amanda Nóbrega é a minha nutricionista de minha filha também, faz um trabalho maravilhoso, tem uma formação linda. A Amanda é formada pela Unirio, tem assim várias especializações e tem um programa muito interessante que é um programa Nutrindo Saúde. E eu já vou ver aqui, cadê? Aqui, ver solicitação, isso. Amanda vai falar com a gente a respeito dessas questões, né? Tô aguardando aqui a Amanda. Olá, minha querida. Olá, tudo bem? Boa noite, Aldair. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite. Que coisa boa, eu tô super feliz, porque é um tema aqui que, nossa, as pessoas Com estão certeza. assim numa colaboração, quando a gente colocou a caixinha de perguntas, né? E foi maravilhoso, porque a gente tem realmente uma participação bem assim, sabe? Bem vultuosa. Fiquei muito contente. Isso É... toca todo mundo, né? Isso, a gente está aqui para contribuir, para ajudar todo mundo, né? Essa questão da emoção junto com a comida, eu acho que para nós mulheres acaba afetando, tem um impacto muito maior, né? Porque hoje em dia a gente, além de ter que lidar com casa, com marido, com filho, com as nossas emoções, então a gente acaba entrelaçando tudo isso daí. E é importante a gente entender como é que tudo isso acontece, né? Com certeza, Amanda. E eu estava falando aqui no iniciozinho da live, né? Aonde que tangencia, né, a nossa organização emocional com a organização também dos nossos hábitos alimentares e outras cositas mais, né? Então, eu acho que é um assunto que merece assim, uma atenção muito grande, porque não é só uma questão de, poxa, fui ali e comi um pouquinho mais. Não, tem algo a mais por trás Sim. e que a gente precisa estar atento e na consciência, né? Com Do que está acontecendo, certeza, né? com certeza. É importante a gente entender o porquê disso, né? O que está desencadeando você acabar se alimentando das emoções, né? Como a gente costuma falar na nutrição. E assim, tem alguns aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração, que na verdade eu vou citar aqui dois que eu acho que acaba sendo os mais comuns, né? Um é o estresse. Então, esse estresse
faz com que o nosso corpo libere mais cortisol. Esse cortisol faz com que a gente tenha mais necessidade mesmo de consumir alimentos gordurosos e ricos em açúcar, né? E um outro ponto muito importante, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, é essa questão da nossa memória mais afetiva. Então, assim, quando a gente é criança, geralmente é quando a gente consegue fazer algo positivo, por exemplo, tirar uma nota boa na escola. A criança, quando vai no posto se vacinar, como é que ela é recompensada? Sempre com uma guloseima, né? Um chocolate, uma pipoca. Então, assim, tem muito dessa memória afetiva também, que é importante a gente não esquecer. E eu acho que isso também deve estar muito conjugado com o teu trabalho. Você também deve perceber isso daí muito presente no teu dia a dia, né, Aldair? Sim, sim. Isso é algo assim, é um fator primordial. Como você estava falando, o meu trabalho, Amanda, ele se pontua na biografia. E o Uhum. que é essa biografia? É a história de vida da pessoa. E essa biografia, ela é dividida em setênios, períodos de 7 em 7 anos, de acordo com a antroposofia de Rudolf Steiner. Então, o que a gente acaba percebendo? Que nesses períodos, quando finaliza um para iniciar o outro, e num composto, às vezes, de 3 em 3 setênios, a gente tem algumas crises. E essas crises têm o mesmo radical de crescer, né? Então, a gente entende que elas são positivas para um crescimento. O que eu traduzo aqui hoje como um crescimento? É essa tomada de consciência. Uhum. Porque uma coisa é você saber isso que você acabou de falar. Sim, eu tenho uma memória afetiva, sim, eu fui acostumada a isso, sim, né? Primeiro, ter consciência disso e saber que é assim que é o teu comportamento. Então, a gente Sim. já trabalha essa dobradinha emoção, comportamento, porque o que vai resultar é na ação mesmo, que é esse nosso comportamento, né? E aí, depois disso, é que a gente começa a ter uma brecha de atuação da tua profissão, pelo menos eu imagino que seja assim, para poder entender que mecanismo é esse que rege aquele ser, aquele indivíduo que está ali na sua frente, muitas vezes até num sofrimento Sim. real, e não é só por conta disso, existem vários níveis, né? Para que você possa também, como profissional, entender esse mecanismo, pegar a deixa dessa pessoa com suas questões e essa pessoa ter condições de chegar e falar assim, agora tomarei uma decisão diferenciada, né? E Exatamente. é uma coisa assim, bem do dia a dia do braçal mesmo, né? E assim, eu acho que acaba sendo uma questão muito conjugada com a nutrição, né? E Sim, com essa parte mais da mentalidade também do paciente, para ele se autoconhecer. Porque isso é importante. Ele precisa ter o autoconhecimento e o autocontrole também. isso. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A pessoa que desconta essas emoções na comida, ela sofre muito. Então, assim, como nutricionista, né, no consultório, eu tento usar algumas estratégias para minimizar isso e para ela se sentir menos culpada. Porque você descontar na comida é normal. A gente já tem esse hábito, mas o interessante é você fazer isso com equilíbrio. Então, assim, eu sempre tento mostrar para os meus pacientes o seguinte: tentem alguma coisa que seja prazerosa além da refeição, né? Algo que te dê prazer, que te dê um alívio mesmo. Então, por exemplo, o contato com a natureza é muito importante, né? Você acaba tendo ali um despertar, você acaba tendo ali uma calma maior, ler um livro, ouvir um podcast. Isso também vai te ajudar a controlar mais Uhum. essa questão da ansiedade e o descontrole na comida. E falando em relação à nutrição, um outro ponto fundamental é organização. Se o paciente não tiver organização, ele não vai conseguir ter esse autocontrole, né? Então, organização no preparo das refeições, organização em horários. É importante, sim, ele ter horário para se alimentar, para não ter aquela compensação, né, no final do dia, que é geralmente onde tem aquela necessidade de um doce, de um chocolate.
Então, assim, é importante a gente entender qual é a real necessidade desse paciente para ir usando essas estratégias mesmo nutricionais para não privar ele 100% daquele alimento, mas para minimizar mesmo. Acaba sendo até uma certa compulsão com alguns pacientes. Então, é importante a gente ter esse jogo de cintura também, Pois é, né? acho que jogo de cintura é a expressão perfeita, É. porque para qualquer tipo de desenvolvimento humano, que inclui, né, essa tomada de consciência, essa vontade de mudar a ação, né, para se beneficiar, é realmente por aí. Tem que ter essa flexibilidade. Você mencionou tanto da criança, então a gente vê que desde o início da vida, né, com a primeira mamada ou até a própria Uhum. mamadeira, então a gente sabe que se for a mamada, né, real, aquele Sim, leitinho é tranquilex, né? Zero é problema com aquele leitinho, contanto que quiser. E começa até antes mesmo do nascimento, porque tem verdade. toda uma questão de gestação. Mas vamos pular essa parte, senão a gente vai estender bastante, né? E aí, quando entra, assim, de repente, por uma necessidade real, entra um leitinho, outro, outra coisa, existem pessoas que já vão adicionando também essa parcelinha de açúcar. E a criança vai, cresce, chega numa fase X que ela se reconhece como ser, como indivíduo, como, né, uma identidade, e aí que ela começa a ter determinados incômodos. E aí também, dependendo do que foi oferecido, do como é que foi, etc., tarará, a gente chega numa fase adulta na qual a gente está precisando realmente dessa organização, Sim, organização de ação, organização do pensar, organização de ordem prática, como você colocou. sim. Horário, a feitura dessa comida, onde que você vai se pontuar para poder andar, né? E eu fiquei muito contente com a colaboração, né, das pessoas que viram as nossas postagens, os nossos, Sim, é. né? Eu até coloquei aqui de novo perguntas no chat se de repente alguém que não teve a oportunidade de repente escrever alguma coisa lá na nossa caixinha, pode fazer aqui, né? Com certeza, com E certeza. Amanda, você estava falando dessa coisa, né? Em alguns casos até ter a questão da compulsão. Uhum. A gente entra num descontrole, sim, do emocional e vai lá para a comida né, realmente faz uso, né, ou do doce, do chocolate, seja lá do que for. Muitas perguntas foram a respeito disso. Uhum. Você gostaria de pontuar alguma coisa? Ou eu já posso ir colocando aqui para você algumas perguntas? Não, só vou fazer uma pontuação em relação à questão do doce especificamente, que a gente sabe que tem muita relação com essa questão da ansiedade, né? Ainda mais para nós mulheres, principalmente no período pré-menstrual também, é quando a gente aflora mais isso daí. Então, Uhum. assim, o doce tem muito dessa memória da infância. E assim, é importante falar que ele é um alimento que é viciante. Então, quanto mais você consome, mais o teu corpo pede. Então, sim, é importante ao longo de todo esse tempo, do período, a gente ir desvinculando mesmo essa necessidade do doce, para o corpo entender que realmente você não precisa daquilo dali, né? Então, era basicamente só para pontuar, porque nas minhas caixinhas apareceram muitas questões sobre doce, sobre chocolate, a gente já fala mais sobre isso também. Isso é uma verdade, né? Então, uma pergunta aqui foi o seguinte: como identificar se a fome é emocional ou física? Achei Uhum. bem legal, né? Que deve a gente. Bom, do meu lado eu tenho uma resposta pronta aqui, mas enfim, eu queria te ouvir porque a questão é. Certo. A fome física é aquela fome mesmo real, né? A fome que chega a incomodar ali no teu estômago, sente aquela dorzinha, né? E a fome emocional é quando você geralmente tem o desejo por algo. Então, assim, eu estou com fome de pizza. Não, você não está com fome de pizza, você está com vontade de comer uma pizza, né? Então, assim, é importante você entender o que que o teu cérebro está pedindo. Você realmente está com fome ou você está com desejo? Então, esse desejo, essa vontade é sim uma fome mais emocional. Para complementar exatamente isso, porque essa fome no emocional, ela
ultrapassa não apenas a vontade de comer, é comer numa simbologia maior, ampliando o significado. É realmente o desejo por algo. E esse Uhum. algo pode ser um consumo de qualquer outra coisa, não necessariamente a comida. Então, tá faltando algo, então existe um vazio de alguma coisa, e a pessoa entende que comendo Ela vai aquela suprir ali, né? gostosura, É. aquilo vai estar saciado e eliminado. E realmente o caminho é um pouquinho outro, né? E às vezes a pessoa até tem ali uma refeição em casa, mas ela diz que tá com fome de outra coisa, né? Então acaba não Não consumindo, por é exemplo, uma fome de salada. comida. Eu já Não é escutei de muito isso. comida, Não estou com é. fome de comida. Exatamente. Que maravilha, é isso aí. Vamos lá. Aqui teve outra pergunta assim: por que que a ansiedade direciona as pessoas para a compulsão por doces? Você até já falou, Sim. né? É a questão mais do estresse, liberação de cortisol, onde a gente tem uma necessidade maior de consumir alimentos gordurosos e mais ricos em açúcar, então acaba desencadeando aí essa vontade de um doce ou de algo mais gorduroso mesmo. Uhum. E a mesma pessoa perguntou assim: algumas dicas, né, para termos autocontrole para esse desconto na comida não acontecer? Sim, sim, com Opa! certeza. Então, assim, geralmente é o que a maioria das mulheres me perguntam no consultório, né? Como é que elas conseguem driblar essa vontade do docinho todos os dias, de comer algo diferente. Então, assim, voltando mais pro lado do doce, que eu acho que é uma necessidade real, é importante usar algumas estratégias. Então, foi o que eu falei, o doce é viciante. Então, tentar ir readaptando o teu paladar, introduzir alimentos mais azedinhos, né, ao longo do teu dia a dia. Então, por exemplo, um kiwi, né, uma frutinha mais azeda, frutas secas que não são tão doces quanto um chocolate. E sempre que tiver vontade de comer um docinho, um chocolate, por exemplo, optar sempre após as refeições. Então, sempre após o almoço ou após o jantar, porque ali naquele momento você já vai ter feito a refeição. Então, a tendência é que o consumo seja menor também. Então, assim, tá substituindo esse docinho, esse chocolatinho também por uma fruta seca, um chips de fruta que hoje em dia a gente pode fazer em casa, ou acha em lojinha de produto natural, também é uma alternativa legal para estar suprindo essa necessidade. E tentar não ficar muitas horas sem se alimentar. Isso é fundamental, porque senão acaba tendo aí essa compensação. Então, ter sempre um lanchinho ali na bolsa, no trabalho, para estar consumindo ao longo do dia. Uhum. Amanda, agora o que você falou, né, Uhum. desse consumo talvez após a refeição, etc. É válido a troca do chocolate para 50, 60 ou 70%? Com certeza, porque esse chocolate acima de 50, ele vai ter mais cacau, né? Então a tendência é que ele tenha menos açúcar também, menos gordura, e tem a questão de ir readaptando o paladar, que foi o que eu falei, como ele é mais amargo, o teu cérebro vai entender que você não precisa de algo tão doce ali para estar consumindo ao longo do teu dia a dia. Então, é uma ótima estratégia. Ai, que bom. Tá certo. Aqui teve uma pergunta voltada, deixa eu ver aqui, ó, generalizando, Uhum. qual o vilão principal que engatilha a compulsão alimentar na mulher? Se é que a gente pode colocar um vilão, um só, ou a gente tem Olha, vários e de repente a gente pode citar alguns. Açúcar é um deles, né? sim, o açúcar seria, acho que o vilão mor, assim, né? Uhum, Não gosto de deixar ele isoladamente como o único vilão, até porque a gente também precisa do carboidrato, do açúcar, então não dá para generalizar 100%. Mas eu acredito que por ele ser mais viciante, ele acaba sim sendo o nosso principal vilão. O açúcar entra aí, com certeza. nossa. Ai, açúcar, danadinho. Enfim, vamos lá, deixa eu pegar aqui mais uma perguntinha. Aqui foi sobre até menopausa, gerando com isso, Uhum. né? Que suplementos ou alimentos são importantes para acalmar os humores na menopausa? Então, para acalmar os humores, aí a gente tem que entender quais são os sintomas dessa paciente, né? Porque a gente sabe que na menopausa a gente tem diversos sintomas. Então, falando mais na questão
de doce, né? Voltando mais para essa questão da compulsão alimentar, não só necessariamente de doce, mas na vontade de comer ao longo do dia, né? Eu entraria aí não só com uma suplementação, mas um equilíbrio alimentar. Eu acho que é importante, primeiro, a gente organizar a casa e depois pensar numa suplementação. Mas eu entraria ali, de repente, com uma espirulina para essa paciente, que é uma alga, e ela ajuda a saciar mesmo essa vontade exacerbada de consumir toda hora alguma coisa. E ela ajuda bastante também na questão da gordura corporal, então vai estar auxiliando. Outro fator importante que a gente não pode esquecer é a questão da fibra. A fibra traz muita saciedade, então é importante também ter uma dieta, né, uma alimentação rica em fibra, e não só na menopausa, mas em qualquer período. Isso é muito importante. A gente, a gente culturalmente tem uma dieta muito pobre em fibra, então é importante a gente estar investindo mais nisso, porque vai garantir essa saciedade e vai promover com que vocês acabem comendo uma quantidade menor mesmo. Bem bacana isso, né? Essa questão da alga nesse auxílio e Uhum, o consumo de fibra realmente para poder trazer essa sensação de não ter a necessidade, né? De exatamente. ir e beliscar. Beleza. É, então, o que fazer para não trocar uma compulsividade alimentar por outra compulsividade oral? Roer unhas, fumar ou qualquer coisa do gênero. Isso é bem comum também, né? Quando a pessoa acaba entrando aí numa reeducação, ela acaba compensando em outra área. Então, assim, o que eu peço é para que ela tente não compensar, por exemplo, em roer unha, mas é igual o que a gente falou mais no início da live, né? Procurar algo que seja prazeroso. Então, assim, uma atividade física é fundamental, né? E aí você pode estar descontando isso na atividade física, ver o pôr do sol, caminhar ao ar livre, ter contato com a natureza, ler um livro. Então, tentar sempre descontar mesmo essa questão da compulsão, da ansiedade, em algo que te faça bem. Eu acho que é o primordial. Do meu lado, eu também penso que essa questão do sair, né, de realmente estar num ambiente outro, mudar essa rotina, adquirir Uhum, novos hábitos, como você colocou, assistir um pôr do sol, ler um livro, porque se você fica, né, sentadinho ou deitadinho, é, Netflix, controle na mão, tudo ali, é muito mais fácil você só esticar o bracinho né, e chegar em alguma com coisa, né? certeza. É Que importante seja mesmo sair ali da palatável bolha. É. e por aí vai. Peraí, alguém aqui, sim, Ah, a é. Gisele perguntou, que horas tomar a espirulina? Tem algum melhor horário, Amanda? Tem sim, sempre antes das principais refeições. Aí vai depender da dosagem, né, de cada marca, enfim, mas o ideal é que seja antes do almoço e antes do jantar. Sim. E, gente, por gentileza, tá? Sempre consulte o profissional, porque tem muitas Sim, dicas, nasce mirabolantes, é, etc. A gente acha que só um tiquinho não vai fazer mal, alto lá. A gente é, precisa do e é importante profissional para ficar atento à poder. dosagem também, né? Então, Exatamente. assim, é uma coisa bem individual, bem para cada paciente. Pois Então, é, tem que isso é realmente. importante, né, Amanda? Cada corpo é um Sim, corpo, cada ser. Essa é a questão da individualidade, né? Até mesmo na questão de uma dosagem, porque às vezes existe uma dosagem até que é, assim, a dita o melhor ou mais padrão, usada, né? padrão. Exatamente. Mas, de repente, eu sou um caso que sou fora da curva totalmente. A dosagem para todo mundo é tá. Para mim, é outra É. história. E é Então, importante respeitar as isso também. pessoas respeitarem mesmo, porque pode trazer diversos problemas, Tem né? consequências. E a gente vê que com suplementação isso acontece muito, porque as pessoas pegam ali a dica de um, a dica de outro E o e vão doutor usando Google para si. contribui bastante, Exato, é. vejam tudo. Tá. Aqui tem uma pergunta que a gente já está falando, quer dizer, tudo aqui vai estar bem entrelaçadinho, mas É. vamos lá. Né? Como fazer para não descontar na comida? Então, quando a pessoa está sob muita pressão. Uhum. Essa questão da pressão, né? Eu acho que é bem importante. Então, eu vou repetir até a Tá pergunta, bom. tá? Como fazer para não descontar na comida quando se está sob muita pressão?
Sim, essa questão do contato com a natureza, a gente já conversou sobre isso, eu acho importante também descontar em outras opções que te dão prazer, além da refeição, mas ter uma organização. A organização é importante. Você pode comer ali aquele alimento que você está com vontade, só que é importante você ter um autocontrole, você não exagerar naquilo dali. Então, de repente, comprar porções menores. Então, por exemplo, eu tô com muita vontade de comer uma pizza. Um exemplo. Hoje eu mereço uma pizza, né? A questão do merecimento. Então, ao invés de você comprar uma pizza enorme, compra uma brotinho. Ela já vai te satisfazer. Ao invés de você comprar uma barra inteira de chocolate, compra aquela barrinha pequenininha de 20 gramas. Ela vai te saciar e você vai comer o que você tá com vontade naquele momento. Então, assim, é importante também, porque tem pessoas que acabam não comendo e acabam compensando numa quantidade muito maior, por exemplo, no dia seguinte. Então, não vale a pena, né? Então, é importante ter esse equilíbrio também. É uma vontade acumulada, né? Que às É, vezes fica, né? E você não sabe para onde vai escoar sim. aquilo, né? E tem gente que vai acumulando até o final de semana. Aí chega, faz tudo direitinho, mas fica com uma vontade absurda de comer algo diferente durante a semana. Chega no sábado, acabou. No café da manhã come croissant, no almoço é macarronada, à tarde tem pizza, depois tem um chocolate, uma sobremesa. Então, assim, é muito pior do que se você tivesse comido uma quantidade reduzida, né, ao longo da semana, que você iria matar a vontade de consumir aquele alimento. E no final de semana você ia ficar mais tranquila. Porque geralmente é quando a gente está menos estressada, menos ansiosa, por questões de trabalho também. Então, esse autocontrole acaba sendo um pouco mais fácil de você lidar no final de semana, né? Tem um combo de acontecimentos, né? E realmente chega um final de semana onde é o salvador da pátria, né? Uhum. Então, tem coisas aí bem mais, né, para serem cuidadas, até mesmo desse emocional, né, na própria terapêutica, que Com auxilia e certeza. que faz uma parceria, assim, perfeita para você lidar também com essa pressão de uma outra forma, enxergando quais são os gatilhos dessa pressão, tentando ver uma rede de apoio para poder dividir tarefas e ter um auxílio diferenciado mesmo, né? É. E que também faça, às vezes, na parte nutricional. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Se estou com fome, se é apenas ansiedade. Sim, como identificar se estou com fome, você até falou lá no início, Sim, né? Mas tem é. uma parcela diferenciada aqui em questão da ansiedade. Uhum. Ansiedade é uma coisa muito de futuro, né? Você está aqui, mas está vivendo ali na frente. Você não consegue focar aqui, né? Exato. Então, a fome, nesse caso, se eu entendi bem como você colocou, é quando o teu corpo realmente está pedindo por alimento, por comida, por alguma, né, coisa assim, nesses termos. Sim, sim. E fora disso, já é vontade, desejo, e a É, gente pode trabalhar de uma outra maneira, né? exatamente. Que aí você tem um desejo de determinado alimento. Não é qualquer coisa que vai estar suprindo a tua fome ali naquele momento, né? Sim. E é aquilo que eu falei também, pode ser fome de outra coisa, né? Exato. Um preencher que vem de outra fonte e que você pode cuidar também de maneiras, né, variadas. Por isso Tá? que a terapia é tão importante, né, Aldair? Para poder enxergar exatamente o que está acontecendo. E a pessoa passa até se conhecer melhor. Então, esse conjugado é fundamental, não tem jeito. E eu vejo bastante isso nos atendimentos, sabe, Amanda? Porque às vezes as pessoas chegam assim, mas eu nem sei, eu nem como, eu abro a boca já engordei. Parece que acontece exatamente assim, quer dizer, a gente consegue visualizar, né, essa questão. Mas realmente o trabalho é um trabalho desse fiozinho de meada, como eu falei, né? Vai lá atrás, então a gente volta 2 casas, 3 casas, 4 casas, para a gente acertar o passo do presente, para a gente construir um futuro diferenciado, um futuro que eu falo, na nossa melhor versão, né? E essa Sim. versão pode ser com essa consciência de uma alimentação, de hábitos. Na Uhum. verdade, os hábitos que a gente precisa
colocar em foco, em pauta diária mesmo, né? E rotina também, né? É Exato. importante criar uma rotina. A palavra Sem rotina ro- fica tudo muito é, perdido. apesar das pessoas entenderem rotina como algo de uma prisão, e não é, É, gente, não é. O conceito foi colocado no bloco de uma forma errada, é, equivocada. A rotina, ela tem tudo de bom para auxiliar, né? Então, quando você tem uma rotina, você tem liberdade de escolha. É justamente o oposto, você né? consegue se organizar para ter aquela rotina, né? Então você Exatamente. monta ela do jeito que é mais fácil para você, Exato. E, gente, né? olha só, até aqui, ó, a pauta da nutricionista, quando ela faz lá, né, o cardápio, tem opções. Então, veja, tem É, liberdade de opção. Então, essa é a grande e questão, é né? importante ter essa escolha, né? O paciente tem que escolher de fato o que ele quer comer. Exatamente. E vamos lá. A comida, além de dar prazer, tem a capacidade de anestesiar. Tem. Ela dá aquela sensação de alívio, né? Então, geralmente, o que dá essa sensação de anestesiar, de alívio, de bem-estar, é justamente o quê? O Uhum. carboidrato, né? Que é onde a gente acaba pecando mais e quando a gente tá nesses momentos assim mais estressantes, é o que a gente acaba recorrendo. Então, sim, tem essa sensação de. E a gente pode até voltar àquela questão do cortisol, né? Quando a gente come alimentos que têm mais carboidratos, a tendência é que naquele momento o cortisol dê uma diminuidinha. Sim. Beleza. Tá. Aqui perguntaram quando começar a preparar nosso processo alimentar para a menopausa. A pessoa perguntou também sobre o setênio, Uhum, e aí depois que eu responder, eu coloco o perfeito. setênio. Tá. O ideal é que o processo alimentar, né, ele venha a longo prazo, não necessariamente só para menopausa, gente. Então, assim, é importante você ter um acompanhamento desde cedo, justamente para ter o quê? Um equilíbrio alimentar, uma rotina alimentar, para quando chegar na menopausa, a gente fazer só aqueles ajustes necessários para estar diminuindo ali aquelas sensações, né, aqueles sintomas ruins. Tem gente que ganha peso, mas tem gente que perde muito peso. A perda de massa muscular é muito evidente. Então, assim, é importante também a gente estar trabalhando isso. Então, não existe um momento ideal para estar iniciando o processo alimentar. O ideal é que o quanto antes vocês iniciarem, essa passagem pela menopausa vai ser muito mais tranquila para vocês. A questão dos setênios, no meu ponto de vista, acontece assim. Quando você está nos primeiros setênios, você não tem ingerência alguma sobre o que você vai receber de alimentação. A gente torce para que aquela família consiga gerenciar isso de uma maneira saudável. Então, o que acontece? Vem a menarca, né, para as meninas, e aí o que que acontece? Uma grande transformação. A partir dali, o corpo já se modifica e existe um crescimento não apenas no físico, mas nesse emocional, e aí o que a gente chama de corpo astral, corpo etérico e do próprio eu que está se firmando como identidade, como indivíduo, como um ser único, que ele já é, mas ali ele está tomando posse disso, né? Agora, a partir dos 21, entre 21 e 28, a gente já tem uma saída, né, desse bloco familiar mais assim, a gente já vai saindo desde que entra para a escola, mas 18 a 20, 21, a gente está indo para a faculdade, mais ou menos por aí. Algumas pessoas já conseguem um estágio, um emprego, etc. E depois de 21, a coisa fica muito mais consagrada, digamos, né? Então você já começa a ter posse de sua própria vida, na maioria dos casos. E se não tem até economicamente, você já vai ter por uma escolha diferenciada. Então, até a gente chegar no oitavo setênio, mais ou menos, que é a faixa dos 49 até os 56, que é mais ou menos, porque não tem data marcada, não tem carteirinha,
ponto, né, para a gente chegar e puf, aconteceu, é esse contínuo de cuidado, de autocuidado, de autoconhecimento. E o que eu quero dizer com autoconhecimento? Você precisa se conhecer, precisa saber o que é bom para você, precisa fazer escolhas. Tem escolhas limitadas por conta disso, daquilo outro. Mas dentre essa limitação, tem alguma outra escolha. Então, vamos fazer o melhor. Então, esse preparo, até que realmente se configure, né, o cessar da menstruação, né, o seu endométrio está ali já naquele momento em que ele vai ficar mais fino, que você não vai mais gerar outra vida, essa alimentação física ser uma boa escolha para si mesma. E a alimentação anímica, que a gente toca nas emoções, ser realmente assim, de uma qualidade, ó, lá em cima, de altíssima qualidade, de verdade. E a gente tem que pensar também, da maneira como eu imagino, né? Até essa questão econômica. Gente, se colocar na ponta do lápis uma boa alimentação, não sai super diferente de uma alimentação de alguns lugares que a gente sabe que oferecem fast food, por exemplo, né? São várias redes. Então, é uma questão real de um preparo. Então, através dos setênios, a partir do momento que você consegue escolher por si o que você vai comer dentre o que foi oferecido, ou porque você já se mantém, a outra escolha é uma escolha realmente do seu raciocínio, da sua vontade, do seu desejo de estar saudável. E, inclusive, a escolha de ter consultas regulares, né? No padrão médico e, neste caso aqui, do nutricionista, do profissional de nutrição, né? Para não ficar à deriva, porque às vezes fica. É verdade. Né? Ok. E aqui, o que fazer para dormir tranquilamente sem medicamento? Essa é a pergunta que ficou meio assim, né? Mas enfim. Não tem problema, faz parte. Mas eu acho interessante que assim, porque às vezes a gente pensa que um alimento pode ser mais, assim, um amigo da gente, né? Por exemplo, eu ouvi a minha vida inteira que as raízes ajudariam num sono melhorado. Então, não sei se é correto. Então, alimentos assim mais ricos em triptofano acabam ajudando. Por exemplo, banana. Então, antes de dormir, você comer uma bananinha com canela, poxa, excelente, você vai relaxar mais. Aldair sabe que eu gosto de trabalhar com chazinho também. Então, assim, temos alguns chás mais relaxantes, gosto muito. Chá de camomila, que todo mundo já conhece, mas eu acho que um chá mais potente acaba sendo chá de melissa, chá de mulungo. Então, assim, acaba sendo uma opção melhor, né? Para quem quer relaxar e ter uma opção mais saudável, para não ter que estar entrando em nenhum tipo de suplemento. Porque hoje em dia a gente tem diversos suplementos que ajudam bastante nessa questão do relaxamento. A gente tem a melatonina, o próprio magnésio também, mas foi o que a gente estava conversando. Isso é muito particular, é muito individual de cada um. Mas falando em alimentos, a gente pode trabalhar com uma banana, com uma canela, aveia. A aveia ajuda muito, então um mingauzinho de aveia também é uma opção bacana. E os chazinhos, né? Vão te relaxar. E o mais importante, tirar todas as telas antes de dormir. Então, deixar ali mais aquele breuzinho, tirar as telas para relaxar, para aquele momento ali você de fato conseguir ter um sono reparador, porque é fundamental em todo o processo. Eu falo que o ritual ele se faz muito necessário, né? Então tem um ritual, né, de você fechar as cortinas, fechar o blackout, realmente desligar para poder, né? Aquilo tudo ali te estressa muito, né? Então potencializa, você fica plugado junto e realmente fazer prazeroso esse momento. Esse momento, tem gente que gosta de ler antes de dormir, que acaba acalmando e tirando um pouquinho da cabeça tudo que aconteceu no dia a dia. Então, também acaba sendo uma estratégia boa, né? Para dar uma relaxada. Beleza. Eu tenho mais duas perguntas aqui dessa leva daqui.
que é sobre as injeções para emagrecimento, é que é uma questão de opinião. Se você quiser Certo. responder depois, ok, ou se você já achar que está tranquilo responder agora. Posso responder, não tem problema nenhum. Essa questão das injeções que estão super na moda, né? Agora, essa semana saiu um comprimido, é mais uma novidade que nós temos aí. E mais uma vez, né? É muito particular, é muito individual. Eu acho que sim, para alguns pacientes acaba sendo indicado, né? Para pacientes que são obesos mórbidos, por exemplo, né? Para pacientes que já tentaram de tudo, para pacientes que têm algum tipo de alteração hormonal e não conseguem emagrecer, mas é importante a gente sempre levar em consideração os efeitos que isso pode causar e o pós, né? Sempre que a pessoa acaba, porque ninguém vai ficar tomando essas injeções pro resto da vida. Então, em algum momento, esse ciclo vai acabar. E aí, quem faz o uso dessas injeções é importante ter um acompanhamento não só com o médico, mas com o nutricionista e com um psicólogo também, porque a gente sabe que a cabeça da pessoa muda muito. Então, assim, em alguns casos, se a pessoa não tiver um bom acompanhamento, o ganho de peso às vezes até triplica. Então, é importante pensar e ver todos esses lados, o lado positivo, o lado negativo. Mas eu não sou contra, eu acho que é importante avaliar cada caso. Sim, cada caso é um caso e realmente a Uhum, gente tenta ver da melhor forma possível com uma equipe, exato. né? Um trabalho realmente que possa ser multidisciplinar. E realmente a terapêutica, ela mais uma vez É, entra aqui como fator decisivo, né? Porque é. se a cabeça não estiver em dia, Não você não pode ter até adianta. a vontade, mas você dá aquela escorregada, dá uma engasgada e fica meio que complicado. Assim como o paciente bariátrico também, né, Aldeir? O paciente bariátrico, se não tiver um acompanhamento, infelizmente, ele não vai ter um efeito positivo. Ele precisa, de fato, entender o que está acontecendo, porque é uma mudança muito drástica ali na vida daquele Eu falo que a paciente. terapêutica começa antes Isso, da cirurgia propriamente dita. Acho que no momento que a exato. pessoa chegou à conclusão de que vai enfrentar esse processo, ela já tem que estar com um profissional na É, terapia, no desenvolvimento dessa terapêutica, para que ela entenda que coisas vão acontecer é. e que a rotina vai ser outra, os cuidados serão outros, e aí sim tem uma grade, né, de limitação de algumas outras substâncias que precisam ser utilizadas, e até mesmo Uhum, para você poder ter a readequação da sua, de como você se enxerga, né, é, da sua visão, porque ainda tem isso, né? é. Enfim, muito obrigada por ter respondido, porque essas são assim diferentes. E tem mais uma um pouquinho diferente aqui. Sim, Quais líquidos e quantidades devem ser ingeridos para desinchar o corpo? Não sei se tem tá. uma quantidade, mas enfim, É, a retenção hídrica é algo que realmente acontece em muitas fases da vida, né? muitas, E, muitas. enfim, Então, em relação aos líquidos, né? Falando em água especificamente, eu gosto sempre de pesar a pessoa, pegar esse peso, multiplicar por 35, que a gente é uma regrinha que a gente faz e aí a gente tem a noção de quanto de água essa pessoa vai ingerir diariamente, tá? Para ajudar na retenção, nada melhor do que uma boa e bela água in natura. Mas existem algumas outras estratégias que a gente acaba utilizando para facilitar um pouco mais essa retenção, quem tem essa dificuldade. Seriam alguns chazinhos mais diuréticos, tá? Vou até citar alguns aqui, mas mais uma vez, gente, isso é muito individual de cada um, tá? Então, assim, chazinhos mais diuréticos, chá verde, o chá de hibisco, o chá branco, o chá de cavalinha, eles vão estar auxiliando nesse processo. Outro ponto importante, quando a pessoa está muito inchada, muito retida, é interessante ela cortar, né, o açúcar, porque ele atrapalha bastante nesse processo, e reduzir o sódio, né? Porque a gente sabe que o sódio retém mais água. Então, assim, investir mesmo mais em frutas à base de água, abacaxi, melão, melancia, o próprio kiwi também acaba sendo um facilitador nisso. Então, são algumas estratégias que eu acabo utilizando dentro do consultório
E eu vejo que surte muito efeito. Uhum. Poxa, maravilha. E aqui a gente tem mais perguntinhas, tipo assim, como controlar a vontade de beliscar quando trabalhamos à noite? Realmente super, né? Isso é complexo, essa é Complicado. complexa, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa tenha de fato uma alimentação equilibrada ao longo do dia, porque isso vai facilitar esses escapes, né? Então, é importante ter a questão de horário, quantidade equilibrada, não deixar de se alimentar ao longo do dia para não ter essa compensação. E um outro ponto fundamental é a questão da água. Essa ingestão de água, ela tem que estar também lá no topo, porque se a pessoa tiver uma baixa ingestão de água, ela vai sentir mais fome. Isso é comprovado. E se a pessoa trabalhar à noite, tem gente que trabalha de madrugada também, então realmente precisa consumir ali alguma coisa para não ficar um período muito grande em jejum. Então, assim, ter sempre opções mais à base de fibra, mais à base de proteína, porque vão saciar mais. Então, para aquela pessoa que trabalha ao longo da noite, né? Uhum. Pode ser, por exemplo, um pão com ovo, um pãozinho com uma pastinha de frango, acaba sendo uma ótima opção. Ter ali um iogurte com aveia e uma fruta acaba sendo uma opção para saciar e para evitar o quê? Os beliscos. Então é importante ter uma alimentação rica mesmo em proteína. Proteína, né? Então, fique bem anotado a palavra. Tem que ter ingestão de proteína, sim. Mais uma pergunta aqui: qual o melhor horário para comer um docinho, um chocolate? Né? Uhum. O melhor horário para comer um doce, um chocolate, é sempre após as refeições, então após o almoço, após a janta, justamente porque você já vai ter se alimentado, então a tendência é que você consuma numa quantidade menor, vai te saciar mais rápido, né? E tentar sempre opções que não sejam tão doces, né? Então, Uhum. por exemplo, um chocolate meio amargo, né? Ou um doce à base de fruta, uma compota de fruta acaba sendo uma alternativa mais interessante para o teu corpo não ficar tão viciante no doce, naquele paladar mais doce. Essa diversificação, ela é bem importante, porque você já pontuou, né, algumas vezes, né? Então, sair desse adocicado Sim, e é ter a fundamental. experiência de outros. É Uhum. papila gustativa mesmo, É tem que isso. botar para trabalhar, né? É. E ver, Ela ó, tem que gente, olha ir, a ela tem que ir novidade. Temos um... sendo modificada aos pouquinhos, né? Pois Não é. tem jeito. Como é que é incrível, né? Eu fico aqui pensando, eu não sou uma pessoa dos Uhum. doces, né? Mas eu sou dos salgados. É. Então, assim, não é nem a questão de salgado, tipo coxinha, essas coisas assim, não. É o sal. Tal, Eu tenho uma necessidade muito grande de sal. Então, o doce, ele não me encanta. Então, se eu passar em algum lugar e tem ali uma torta linda, eu olho para ela assim, e para mim tá tudo bem. Mas eu sei que até nisso eu sou um ponto fora da curva, né? Mas tem épocas, e assim, eu não posso nem culpar a lua, não é nem a lua, não é nada. Acontece que você realmente está com a vontade de comer uma coisinha, Sim, um negocinho. E aí, realmente, né? Aí entra o chocolate, né? No meu caso, vai aquele chocolate e não nem tenho muita vontade de comer outra coisa, nem bala, nem isso, nem nada. nada disso. É É. o Mas eu até chocolatinho. prefiro que a escolha seja o chocolate mesmo, porque acaba sendo uma opção mais prática para a pessoa, né? Uhum. E hoje em dia a gente também tem o chocolate com uma porção menor, então dá pra gente usar isso daí como estratégia Sim. também. Então, Amanda, eu sempre quando faço as chamadas da live, eu sempre falo lá, Aham. né, Saúde da Mulher, lives para a vida, saberes e sabores, porque realmente, né, o saber tem o mesmo radical de sabor, né? Sim. Então a gente tem isso. Então, quando você experimenta outros sabores, você acessa outros saberes. E esses saberes estão aqui, ó, ao longo da nossa cartografia. Então, eu convido a todo mundo que está aqui, convido todo mundo que vai assistir essa live depois, a pontuar, desde a primeira memóriazinha de sabor na vida.
O que que chama? O que que é o afetivo? O que que é aquilo que você gosta, mas porque gosta de verdade, sabe? Aquela coisa que, vou comer com os olhos até, né? Que dá aquele tchan todo. Aquilo que você detesta, odeia, com os dois pés juntos, porque também tem isso, tem o outro lado, Tem, né? Isso aqui não vai. Eu convido vocês a prestarem atenção na cartografia de vocês, nessa divisão de 7 em 7, que é bem interessante, claro, essa é a metodologia que eu trabalho, mas enfim, do jeito que vocês fizerem, eu acho que estaria assim super maravilhoso. Com essa observação, diz que a Amanda acabou de colocar, quando a gente tira, né, um sabor, porque ele não está sendo assim super amigo naquele momento, não vai colaborar tanto assim, mas convida, traz esse convite à experiência de uma coisa nova, inusitada, diferente, que não está ali no nosso dia a dia. O que que muda? Como eu me percebo emocionalmente? Como que eu me percebo em atitude em relação a... Eu vou torcer o nariz, eu vou fazer cara de sei lá o quê, eu vou falar isso eu não como, não. Como é que fica? E tente. Eu acho que a tentativa, ela é super válida nesses casos todos, né, Amanda? Com certeza. E às vezes não só na primeira experiência a gente vai gostar de fato, né? Então é importante a gente insistir, assim como a gente faz com os filhos, com uma criança. Não é no Exato. primeiro momento que ela vai gostar ali daquele determinado alimento, E né? existem hábitos adquiridos também, Uhum, né? Então, você não foi apresentado a um determinado alimento, por exemplo, porque sua família, sei lá, por algum motivo não era, ou não era nem da região, que às vezes uhum. acontece também, e você experimenta a primeira vez, existe, assim, aquela paixão de primeira também, né? E existe aquele caso que você acha aquilo ali meio esquisito, meio diferente, coisa e tal, mas você já vai introduzindo, você já vai se colocando numa disponibilidade interna. É, Então, até acho que tem a tudo. forma de preparar às vezes, né? Às vezes você não gosta de um determinado preparo, mas do outro você gosta. Então, assim, é muito comum pegar pacientes com 30, 40 anos que têm diversas restrições. Então, aí eu sempre peço, eu dou uma tabelinha para eles, eu peço para semanalmente eles experimentarem um alimento novo, eles Uhum, anotam e sim. eles me pontuam se gostam, se não gostam e qual foi a sensação que eles tiveram a experimentar aquele alimento. E aí, sensação é importantíssimo também. É, Porque a gente passa pelo nosso pensar, que é o cognitivo, eu penso, eu quero, eu desejo, eu vou fazer, eu vou tomar, mas esse restante vem para o que eu estou sentindo, para aquilo que o meu corpo na sensação também está me dizendo, e o que é aquilo de ação eu vou colocar em prática na minha vida, né? é. Então, são essas mudanças. A última pergunta, ela tá lá dando mãozinha com a primeira. O que que eu faço para não descontar no doce após um dia estressante? A gente já versou sobre isso aqui, mas vamos lá, mais uma vezinha, você repete, porque Claro, é sem importante. problemas. É, eu acho que acaba sendo uma dúvida muito comum mesmo, né? Então, para não descontar no doce, tenta descontar em alguma outra coisa que te traga prazer, né? Como a gente já apontou aqui, ler um livro, fazer uma atividade física. Atividade física vai te ajudar demais nesse quesito. Então, assim, pratique atividade física, porque vai ajudar muito nesse autocontrole. Ter um contato com a natureza também é importante. Organização, como a gente já citou, é fundamental. Então, tente não ficar muitas horas sem se alimentar, porque esse desejo pode acontecer. Tenha uma boa ingestão de água também, para que a gente consiga equilibrar tudo isso, né? Mas eu acho que é fundamental a gente ter isso aí na cabeça. Sim, com certeza. Porque está na cabeça, depois a gente passa para instante e consegue agir. Então, essa disciplina se faz muito necessária. Mas é uma disciplina que não é de uma rigidez. É com Uhum. aquele jogo de cintura que você mencionou anteriormente. E É, passa, né, por essa terapêutica interna mesmo, né? Eu falo que é algo desse salutar. Quando eu quero algo salutar para mim, e eu me esforço para isso, eu entro minimamente nessa disciplina de autoajuda aqui nesse sentido, né? De uma autorregulação.
e de autocuidado. Acho que uma palavra boa aqui também, né? É, e equilíbrio também, né, Aldair? É importante ter essa flexibilidade junto com o equilíbrio, porque não é restringindo 100% que você vai conseguir sanar essa vontade de comer um doce ou comer algo diferente. Então, você precisa ser flexível. Isso é importante também. Faz muito parte mesmo, né? Eu sempre falo assim, eu falo, eu sou carioca de Araque, né? Porque meu país é Minas, enfim, e a gente sempre tem aquela coisa, né, do bolinho da tarde, aquele Uhum. cafezinho, aquele bolinho. E eu sempre falava, eu não abro mão do meu bolo, do meu café da tarde. Enfim, por quê? Porque o que você pontuou é o afetivo. E na É, terapêutica eu trabalho também esse afetivo, porque eu não posso pura e simplesmente chegar e rasgar esse livro, né, essa folha do livro da minha vida e jogar fora, porque isso faz parte de mim, né? sim. Agora, quando eu tomei consciência que aquele cafezinho, por mais que fosse de uma boa qualidade, ele estava me trazendo uma consequênciazinha depois da menopausa, para o meu sono, quando eu vivenciei que aquele bolo, do jeito que eu comia aquele bolo, que não era só um Sim. pedacinho, né? Eu consegui, foi uma vitória para mim, tá, Amanda? Eu Que bom. consegui limitar a um pedaço razoável, que não Uhum. fosse nada assim de excesso. Eu ainda não consegui trocar totalmente, sabe, uma farinha de trigo por outros. Já faço boas misturas, mas assim, o nosso amigo glúten que está ali, ele traz um que outro, mas É. eu já fiz diferente. Então, E mas aí eu você já está aprendendo a fazer escolhas novas e você já está exa, sentindo essa diferença no teu corpo também, né? Então é exata. aos poucos, é gradual, não tem jeito. E foi assim, e foi um trabalho que para mim está sendo muito valioso, porque Uhum. eu vi primeiro que eu consigo. Não foi no tranco, porque no tranco eu ia bater de frente, porque eu já sou assim. Então não vem dizer que eu não posso, porque eu posso, porque eu quero. Então tem essa coisa também. Então essa um dia de cada vez, uma mudança por vez, na tomada de consciência e eu me fazendo a pergunta crucial: o que que você quer para a sua vida? O que que você quer para o É, seu futuro? Porque o passado você já conhece, você já trabalhou o seu passado todo, você está no presente momento e esse seu presente está te indicando o quê? exatamente. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, É né, Amanda? essa a pergunta, porque as pessoas veem muito a questão da estética, né? Mas a estética não é tudo. A gente tem que tratar primeiro por dentro, né? Para depois a gente ir para fora. Então Exato. é fundamental isso. E isso vale para essa alimentação física, como vale Uhum. a alimentação anímica dessa emoção. Porque quando eu também lido bem com as minhas emoções, eu já me conheço a ponto de já, opa, perceber esses sinais, eu tenho condição de recalcular a rota. E aí a sua Porque você já se conhece, né? exato. Então, a pegada aqui eu sei o que está acontecendo, eu tenho consciência do que está acontecendo. E pode ser que um dia ou outro você vai lá e vai comer mesmo a metade do bolo, tá falando de mim, Uhum. tá? Mas sabendo, sim, tô comendo sim, porque agora o que me resta é isso. Mas ter o outro lado bem trabalhadinho com um profissional, né? E também na terapêutica de que aquilo foi um dia. Não significa que você perdeu, que É você perdeu a isso. luta, não, tá? Mas lidar com as emoções é isso também, é reconhecimento de área e pensar, gente, também numa coisa. O prazer imediato, ele é interessante no imediato, mas ele não vai mais do que isso, porque ele é literalmente pontual. É só aquele instante. E é efêmero, porque uma vez tum, puf. Aí entra culpa, arrependimento, por que eu fui fazer isso? Mas por que eu estou tão trabalhadinha? Aí É. olha só, um monte de coisas em seu horizonte. Então, é visualizar que futuro é esse, né? Que a gente quer construir para gente. E eu falo de mim, né? Porque desde que eu entrei na menopausa, eu comecei a perceber todas essas mudanças, comecei a ver que o que era não era mais e que o que esse vir a ser poderia ser algo meio que até desastroso se eu não tomasse uma atitude a meu favor. Sim. Então, todo o meu
acompanhamento, né, com a profissional de nutrição, a nutricionista, né, com um bom médico que me acompanhe Sim, nos termos da ginecologia, da terapêutica também, é porque eu quero um futuro com qualidade de vida. é isso. Então, acho que em lidar, né, para esse não descontar também é, as suas emoções em termos da comida, passa também por essa construção ao longo da vida, independentemente da faixa etária hoje de vocês, do setênio que vocês estejam, das questões que vocês estejam passando. Mas terem essa atenção diferenciada com o autocuidado, né? Com certeza. Amanda, o Instagram às vezes dá uma derrubada aqui na gente, depois passa de 1 horinha. Isso, Acabou é. 1 hora aqui. Mas, ai, muito obrigada, alguém está falando gratidão. Muito Adorei, obrigada por estar obrigada. aqui. O que que você gostaria de falar assim, para o nosso público Rapidinho, aqui? né? Vamos lá. Eu acho que o mais importante de tudo que a gente conversou aqui é queira mudar. Tem que partir de vocês essa mudança. Não adianta o outro querer mudar por você. Então, assim, se você quiser mudar, a gente já tem meio caminho andado aí, né? É importante. Criar rotina é fundamental. E é importante vocês terem a consciência de que a comida não é nosso único refúgio. A gente pode ter outros refúgios tão prazerosos quanto a alimentação também. Exatamente. E eu falo que cuidem também, né, das emoções, do tratamento, do acompanhamento, dessa jornada de vida na terapêutica, porque vale muito a pena Muito. cuidar. É. Porque é a partir daí que a gente vai desencadear tantas outras coisas. Então, é isso. Amanda, querida, muito obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui, por todo esse carinho de estar respondendo as perguntas. Imagina, adorei estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, viu? Estamos juntas. Sim. E qualquer dúvida, qualquer coisa, se as pessoas tiverem, podem deixar aí no Instagram, que a gente vai respondendo tudo para Isso, vocês. exatamente. É só buscar lá nos nossos, né, Instas e Isso. qualquer pergunta extra, manda pela mensagem. Se tiver o WhatsApp da gente, pode mandar Pode também. E mandar. essa live vai estar gravada no Uhum. feed. Eu vou tentar jogar para o seu também. Então, Perfeito. quem está assistindo agora, gratidão. Quem for assistir depois, também muito obrigada, né? Por todo o carinho de todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. No Foi Gera Papo. ótimo, gente. Muito obrigada, Aldair, pelo convite. Gente, uma ótima noite. Obrigada. Um beijo. Beijo para todos. Tchau, Beijo para você, tchau. Amanda. Tchau, tchau. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.